Agora nós estamos na nossa segunda aula, Estratégia para Perguntas de Qualidade nas IAs. A importância de estruturar perguntas corretamente. O objetivo é obter o máximo de qualidade nas respostas das IAs. Perguntas bem formuladas resultam em respostas mais eficientes e úteis. Isso é importante nós sabermos porque as IAs, as inteligências artificiais generativas, elas usam a linguagem natural. O que é a linguagem natural? É a tecnologia usada pelas inteligências artificiais para interpretar o que desejamos. E a meta das IAs é entender e responder melhor, mesmo com pedidos feitos de qualquer jeito. E as IAs, elas buscam compreender cada vez mais a linguagem humana. E o problema da grande eficiência das IAs é justamente a capacidade de resposta. A IA foi projetada para responder a qualquer pergunta, de qualquer forma que seja feita. E o desafio é justamente ter a eficiência em responder perguntas. Então, qual que é o desafio? A eficiência em responder perguntas exige que adotemos, então, estratégias para obter respostas de alta qualidade. Este é o desafio. E o que fazer? Essa eficiência em responder, entregar, ter que entregar a resposta, esse é o dever. Esse é o dever das IAs, entregar a resposta de qualquer pergunta. Então, isso nos obriga a ter estratégias para conseguirmos a resposta com muito mais qualidade. E para criar coisas com qualidade, então, por exemplo, sobre como ganhar dinheiro na internet, nós temos que ter um pouco mais de cuidado e mais empenho para ter a resposta ideal. E a estratégia para obter a resposta de qualidade, ela envolve 3 passos. Primeiro, tenha em mente o resultado específico que você deseja. Então, crie comandos ou prompts claros, específicos e objetivos. Saber exatamente o que se quer facilita a formulação da pergunta ideal. Então, faça um rascunho no caderno ou no bloco de notas do Windows, enfim. Mas monte o que você quer de resultado. O resultado específico. Imagine, monte isso, descreva. Segundo passo, formule a pergunta de maneira detalhada. Então, você vai pegar tudo isso daí e vai fazer a pergunta detalhando tudo o que você quer do primeiro passo, né? O que você realmente quer, o que é a resposta, qual é a resposta específica, né? Os objetivos, para que você quer essa resposta. Então, esses pontos, esse nível de detalhes, todos os detalhes que envolvem a tua resposta, e o segundo passo, formular, né, montar isso em forma de pergunta, já são os 2 primeiros passos que nós precisamos para ter uma qualidade de prompt, uma qualidade de pergunta, de comando, para ter uma qualidade também de resposta. Terceiro passo, peça ações práticas. Peça ações práticas quando você for escrever o seu prompt. Peça para ele aquilo que você quer. Escreva, liste, diga para o chat, para o GPT, para o Gemini, para o Copilot, fala, escreva, liste, explique, crie, gere. E aqui um exemplo dos 3 passos. Então, o primeiro passo, ter em mente, né? Ter em mente o que eu quero, né? O resultado específico que eu quero, né? Então, criar um artigo. Criar um artigo sobre o quê? Sobre benefícios de uma alimentação saudável. Para quem? Para pessoas com diabetes tipo 2. Então, aqui daí eu formulo minha pergunta. Então, aqui você vê os detalhes. O que eu quero? Eu posso ser muito mais detalhista que isso. Isso é só um pequeno exemplo. Então, aqui a pergunta, ela foi bem específica. Falei para a IA criar um artigo. De quantas palavras? 400 palavras. Sobre o quê? Sobre os benefícios de uma alimentação saudável. Para quem? Para pessoas com diabetes. Mas que tipo de diabetes? Tipo 2. E eu falei crie. Poderia falar liste receitas, né? Liste ideias para melhorar a saúde. Mas eu pedi para criar um artigo sobre os benefícios de uma alimentação saudável. Eu poderia dizer, crie uma tabela, crie uma planilha com os benefícios de uma alimentação saudável para pessoas com diabetes do tipo 2, mas enfim, eu tenho um leque aí de possibilidades, mas eu falei, crie um artigo de 400 palavras. Então aqui nós vimos, nessa aula 2, estratégias simples, né,
para perguntas de qualidade nas inteligências artificiais. São simples esses passos, né? Primeiro passo, ter em mente. Segundo passo, formular a pergunta de maneira detalhada. Terceiro passo, falar ações, dizer o que ela tem que fazer. Nós falamos o que, para quem, o que e como, né? Gerar essas ações. Então, esses são os 3 passos para nós fazermos perguntas de qualidade para as IAs.